paz, Senhor. Graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá vitória, né? Graças a meu Deus por estar aqui conhecendo mais uma congregação, mais um irmão, um povo de Deus, né? Que vai morar no céu. Glória a Deus, e a gente fica feliz, né, de estar aqui com os irmãos. Eu já estive aqui ainda quando eu estava em construção, estava no reboco, alguma coisa assim. Mas culto mesmo, ainda não. Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês, né? Para dar glória ao nome do Senhor nosso Deus. E hoje é um culto especial, culto de Santa Ceia. Hoje nós estamos aqui relembrando a morte de Cristo, mas também a ressurreição de Jesus Cristo. A razão de estarmos aqui é porque Ele ressuscitou. Ele não está mais lá no sepulcro, Ele está no céu. Glória a Deus. Então, nessa noite, eu quero falar sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ela foi falada, profetizada, né? E ela se cumpriu. Ela se cumpriu, e por isso que nós, nessa noite, estamos aqui como igreja. Porque profetizaram e aconteceu como foi profetizado. Por essa razão é que nós estamos aqui. Ela foi predita ou falada por Davi. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 16 e o verso 10. Glória a Deus. Salmo 16 e o versículo de número 10. Veja como a palavra de Deus, ela se cumpre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 16, versículo 10 diz assim: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o ser santo veja corrupção. Veja, meus amados irmãos, que aqui está a profecia da ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Glória a Deus. E o próprio Jesus também, ele falou a respeito da sua ressurreição. Quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 19. Mateus 20, 19. Nós estamos assegurados pela palavra de Deus da ressurreição de Cristo. E por essa razão é que essa igreja, ela cresce todos os dias. Independente de problemas e dificuldades que acontecem, mas a igreja não deixa de crescer. Glória a Deus. Ela não deixa de avançar, ela não deixa de prosperar, porque ela é a igreja do Senhor. Essa igreja, ela tem um dono, e ele sabe como cuidar desta igreja de uma forma toda especial. Mateus 20, 19. Mateus 20, e versículo 19. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então o próprio Jesus, ele falou da sua ressurreição.
Então, eis aí a razão pela qual nós estamos nessa noite reunidos para participar do corpo e do sangue do Senhor. Porque o próprio Jesus, ele sabia da humilhação, ele sabia da crucificação, mas ele está dizendo, ao terceiro dia ressurgirá. Ele está dizendo, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Ele está tranquilizando a igreja. Ele está tranquilizando os seus discípulos, aqueles que ainda estavam com ele. Da mesma forma, amados e queridos irmãos, esse Jesus que falou da ressurreição, ele também falou que irá voltar para levar para si mesmo esta igreja para morar no céu de glória. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É maravilhoso falar da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. A ressurreição de Cristo era necessária para o cumprimento das Escrituras. A ressurreição de Cristo era necessária para o cumprimento das Escrituras. Nós vamos ler Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos lá, Lucas 24. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe abriu o entendimento para compreenderes as Escrituras. E lhe disse, assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Então a ressurreição de Cristo era necessária para o cumprimento da palavra de Deus, para o cumprimento das sagradas Escrituras. Então nós estamos vendo, irmãos, o cumprimento da palavra de Deus. Por que era necessário a ressurreição de Cristo? Também para que nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição nos garante o perdão dos nossos pecados. Nós podemos ler também no livro de 1 Coríntios 15 e o versículo 17. 1 Coríntios 15 e 17. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15 e o versículo 17. Olha o que diz a palavra de Deus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Havia ali algum problema? Paulo estava debatendo com alguém que não estava crendo na ressurreição de Cristo. E aí Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Não adianta pregar. Mas ele está assegurando que Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Cristo ressuscitou. Cristo, meus amados e queridos irmãos, ele ressuscitou, como diz a palavra do Senhor. Veja no versículo 2. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Paulo está dizendo para ele, olha,
Eles acreditavam em Cristo, mas não acreditavam na ressurreição. Então Paulo está dizendo, como pode? Se vocês não creem na ressurreição de Cristo, do que adianta pregar? É vã a nossa fé. Então Paulo estava questionando com eles ali e dizendo, na realidade ele ressuscitou. Paulo está afirmando que a nossa fé em Cristo é verdadeira, porque ele ressuscitou. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Cristo ressuscitou. É por isso que nós somos igreja. É por isso que há esse povo que prega a palavra de Deus. Por isso que vale a pena vir à igreja. Vale a pena crer no Evangelho, ouvir a palavra, descer as águas, que é o batismo. Depois a gente passa a participar da Santa Ceia, como a palavra de Deus nos ensina, porque agora Ele nos alcançou, nos libertou do pecado, Ele nos comprou para Ele mesmo, Ele nos libertou da escravidão do pecado, porque a morte de Cristo e a sua ressurreição nos garante o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E falando de perdão dos nossos pecados, eu me lembrei, outro dia, eu estava ouvindo alguém falar, eu falava uma coisa que chamou a atenção, sobre o perdão do pecado. A gente diz, perdoei, ou seja, uma dívida, um pecado que a gente cometeu, e quando a gente diz está perdoado, é como se fosse aquele pecado foi apagado. Aí me faz lembrar, alguém alcança o perdão de um banco. Agora alguém tem uma conta lá, uma dívida. Aí o banco lhe perdoou. Porém, nunca mais você tem crédito naquele banco. Você pode até ter em outro lugar. Com Cristo é diferente. Ele vai nos perdoar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Ele vai nos justificar. E Ele diz para mim, diz para você, diz para nós, agora você volta a ter crédito aqui comigo novamente. Diferente do perdão, da nossa forma de perdoar. Não, rapaz, mas perdoou. Você já pagou ali, né? Mas você não está perdoado, e você não tem mais direito nesse banco aqui. Aqui não, está perdoado. Só que Jesus é diferente. Ele perdoa, glória a Deus, nos justifica, e Ele disse, você volta a ter crédito comigo aqui no céu. Que coisa maravilhosa. O perdão de Deus é bem diferente do nosso perdão. A gente muitas vezes perdoa, mas de vez em quando é tal, né? Mas Jesus não, Ele te perdoa, te justifica, e você volta a ter crédito aqui comigo no céu de novo. Aleluia! Você pode dar glória a Deus. Você pode adorar a Jesus com as palmas de triunfal. Porque Ele é um Deus bom, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Então a ressurreição de Cristo nos justifica, nos traz justificação. Romanos 4 e 25. Romanos 4 e 25. Bendito seja o Senhor. Romanos 4 e 25. Diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Então a morte de Jesus tem esse sentido de trazer o perdão à humanidade. Porque a humanidade estava perdida
nos seus pecados e delitos. Mas com a entrega de Jesus, ele se entregou para trazer a reconciliação do homem para com o Pai, para com Deus. Porque o homem, ele perdeu a comunhão com Deus ainda lá no jardim do Éden. Lá o homem perdeu a comunhão, a liberdade de conversar com Deus. O homem que toda tarde tinha liberdade de se encontrar com o Criador e conversar com o Criador. Agora o homem é expulso do jardim do Éden. O homem perdeu o direito de ter aquele diálogo com o Pai todos os dias, por causa da queda, por causa do pecado. Mas Jesus, o Senhor desta igreja, se entregou por mim, por você e por nós, para nos garantir o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus. Oh, glória! Louvado seja o Senhor nosso Deus. Como é bom falar de Jesus. Glória. Como é bom falar de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a ressurreição de Cristo nos trouxe esperança. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15 e 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 15, 19. Olha o que Paulo está dizendo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nele vamos seguir fora. Aonde é que está a nossa esperança? Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que a esperança das pessoas parece estar limitada a esta vida. Glória. Mas Paulo ele está dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança é Jesus. Glória a Deus. A nossa esperança não está no governo. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança é Jesus. Glória. Ele trouxe esperança para a humanidade perdida e caída. A esperança de reconciliar o homem com o Criador. Mas só foi possível com a morte de Jesus. Glória. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas ele está garantindo vitória. Ele está garantindo para nós a esperança de um dia morarmos no céu de glória. Ele está dizendo para nós nessa noite: espere em mim. Glória a Deus. Em primeiro lugar, é Ele. Se nós priorizarmos o reino de Deus, se Ele for a nossa prioridade, Ele vai acrescentar coisas gloriosas ainda nessa vida, nesta terra. Mas o que a gente vê hoje é uma correria sem freio, é uma disputa. Quero, sem limite. E nós precisamos, irmãos, ter o limite sagrado da Bíblia Sagrada. Ou seja, Senhor, da tua vontade. Senhor, como é? Às vezes nós esquecemos de orar, de pedir a direção de Deus. E agimos do jeito que a gente pensa. Glória. E aí a gente sai do plano, sai da vontade de Deus. Mas a nossa esperança, irmãos, é Cristo Jesus, nosso Salvador. E a esperança dessa igreja é de um dia morar no céu de glória.
Glória a Deus. Um dia nós vamos encontrar com aquele que morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que nós vamos vê-lo como ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Que a igreja, que o povo de Deus continue nessa expectativa, não apenas uma expectativa, mas uma certeza que um dia vai morar no céu de glória. Glória a Deus. Porque foi o próprio Deus que prometeu. Não se turbe os vossos corações. Cria-os em mim. Glória a Deus. Crede em Deus, queridos também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. Aleluia. A morada para você. A morada para você. Glória a Deus. Que você nessa noite possa receber a palavra no seu coração. A morte de Jesus Cristo tinha uma prioridade. O homem, o ser humano. Ele decidiu por minha causa. Cristo não morreu porque ele pecou, mas morreu por causa do pecado. Não o pecado dele, ele não pecou, mas por causa do meu pecado, por causa da minha maldade, por causa da nossa maldade. Mas ele nos comprou. E a Bíblia diz que o preço foi o sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glória. Que Deus abençoe a nossa vida. E que esse ano de 2025 possamos nós, glória a Deus, depositar toda a nossa esperança no Senhor, na certeza que um dia Ele vai voltar para levar para si mesmo um povo, glória a Deus, que creram, que esperaram e que acreditaram na Sua palavra. Glória a Deus. Continua firme. O mundo está aí. As coisas estão acontecendo de uma forma terrível, triste. Eu estava vendo uma reportagem como o homem se tornou tão mal. Mas mesmo assim, se esse homem se arrepender, Deus perdoa. Alguém simplesmente pisa no pé e ele já metrai a pessoa. O homem sabe a falta de amor, mas a palavra de Deus é verdadeira. Para o fim, o amor esfriaria e o pecado se multiplicaria, mas que a igreja do Senhor continue viva, cheia de fé e esperança em Cristo Jesus, e as palmas glorifiquem, exalte o Senhor nosso. Que Deus nos abençoe.